Olá! Seja bem-vindo ao canal Mistérios 96. No vídeo de hoje você vai conhecer a história do maior cangaceiro do Brasil. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, esse foi o codinome como ficou nacionalmente conhecido. Virgulino Ferreira da Silva foi rei do cangaço, considerado um dos bandidos por uns e herói por outros. Ele entrou para o cangaço para se vingar daqueles que causaram grandes prejuízos à sua família devido à disputa de terras na região. Por onde ele passou, Lampião fez ataques e saques, causando medo entre moradores e coronéis. Ele morreu no ano de 1938, e até hoje, sua memória é celebrada pelos nordestinos. Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, nasceu em Serra Talhada, estado de Pernambuco, em 7 de julho de 1897. Era oriundo de uma família humilde de lavradores, que apesar das dificuldades financeiras, tinha algumas posses. Isso favoreceu a sua formação escolar, pois, ao contrário dos outros meninos nascidos no sertão nordestino, Virgulino Ferreira teve acesso à educação básica e aprendeu a ler e escrever. Ele passou sua adolescência trabalhando com o pai como almocreve, ou seja, conduzia caravanas puxadas por bois carregando mercadorias no sertão nordestino. Esse ofício permitiu-lhe conhecer outros estados do Nordeste, como Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Ceará. Alguns anos mais tarde, o conhecimento dessas regiões o ajudaria no deslocamento do seu bando, uma tragédia na família de Lampião. No começo do século passado, as terras do Nordeste eram muito disputadas, gerando desavenças, brigas e até mortes. No ano de 1915, José Alves de Barro, conhecido também como Zé Saturnino, começou a ascender na política da região onde morava a família de Lampião. Seu pai, José Ferreira, era vizinho de Zé Saturnino, e logo começou a disputa entre os dois por causa de terras. Tendo influência na política, Saturnino fez de tudo para prejudicar Ferreira. Essa disputa fez com que este e sua família se mudassem, o que gerou seu empobrecimento. A perseguição não cessou, e no dia 18 de maio de 1821, José Ferreira foi assassinado. Antes da morte do pai, Virgulino Ferreira já havia integrado o cangaço para vingar aqueles que causaram prejuízos à sua família. A morte brutal do pai apenas motivou-lhe a continuar sua luta no sertão nordestino contra os desmandos dos coronéis da região. O cangaço surgiu na virada do século XIX para o século XX no Nordeste brasileiro. Nessa época, a região foi muito castigada pela seca. A ausência de ações do Estado no agreste nordestino fez com que pequenas famílias assumissem posições de comando em suas propriedades, ditando leis, exercendo a própria justiça e obrigando os trabalhadores a seguirem atentamente os seus mandos. Essas pequenas famílias eram lideradas pela figura do coronel, que exercia a função de chefe familiar e maior autoridade dentro da sua propriedade. Por meio de acordos políticos característicos do período da República Velha de 1889 a 1930, as oligarquias conseguiram se manter no poder. Não havia espaço para oposição política aos desmandos dessas pequenas famílias nem meios para denunciá-las. As armas tinham mais força do que as leis. Por isso surgiram os cangaceiros, grupos armados que transitavam pelo agreste nordestino, promovendo saques e ataques contra as oligarquias. Quando faziam pouso em alguma região, a notícia de sua presença provocava medo nos moradores e alertava os jagunços dos coronéis a reforçarem o armamento para evitar invasões e reagir a qualquer ataque. Lampião logo se enturmou com um bando de cangaceiros porque viu na forma de agir daquelas pessoas um jeito de se vingar daqueles que prejudicaram sua família. Além disso, seu trabalho como almocreve facilitou o deslocamento do seu bando pelo Nordeste, pois ele já conhecia a região e as estradas por onde seguir. Veja também, Ligas Camponesas, movimento de luta pela reforma agrária no Brasil. Lampião e seu bando. Virgulino Ferreira se transformou em Lampião quando entrou para o cangaço, em 1921. Ele integrou o bando liderado por Sinhô Pereira, um dos mais temidos cangaceiros do Nordeste. O apelido veio do fato de Virgulino atirar tão rápido que os tiros iluminavam a noite, fazendo uma referência ao lampião a gás. Enquanto integrante do bando de Sinhô Pereira, ele aprendeu a sobreviver no cangaço, a esconder os rastros, a evitar confrontos com a polícia e a como se portar em ataques.
Com a saída do líder, em julho de 1922, Lampião se tornou a assumir o bando. O modo de ação do bando se baseava no ataque a cidades e propriedades em busca de riqueza. Saqueava tudo que estava ao alcance e exigia uma quantia para que o que foi saqueado pudesse ser devolvido. No entanto, o bando de Lampião não atacava apenas. Nos lugares por onde passava, pagava-se para que ele não os atacasse. A fama do bando contribuía para que o medo do cangaço se alastrasse e praticamente forçar as pessoas a pagarem para não serem atacadas. Apesar do medo, algumas pessoas viam Lampião como herói. Surgiram os coiteiros, que eram pessoas que ajudavam o bando. Uma moça que fazia parte desse grupo se chamava Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita. Lampião se apaixonou por ela, e os dois continuaram juntos no cangaço em 1930. Até a chegada dela, mulheres não eram admitidas como cangaceiras, mas Lampião autorizou que seus companheiros também andassem com mulheres. Em 1932, o casal teve uma filha, chamada Expedita Ferreira Nunes. O cangaço entrou em decadência logo após a Revolução de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. O novo governo brasileiro, depois as oligarquias estaduais, enfraqueceu a luta dos cangaceiros. Morte de Lampião. Mesmo com a decadência do cangaço, Lampião continuava suas expedições pelo Nordeste. No dia 27 de julho de 1938, seu bando fez uma parada na fazenda Angicos, na região de Poço Redondo, no Sergipe. Uma tropa volante foi avisada, até hoje não se sabe por quem, e se dirigiu à fazenda. O bando foi pego de surpresa, e no dia 28 de julho, seus integrantes foram mortos. Lampião foi alvejado com 3 tiros, morrendo no local. Sua cabeça foi decepada e exposta em diferentes locais como prova da sua morte e decretando o fim do cangaço no Nordeste. Durante muito tempo, as famílias de Lampião, Corisco e Maria Bonita lutaram para dar um enterro digno a seus parentes. O economista Silvio Bulhões, filho de Corisco e Dadá em especial, empreendeu muitos esforços para dar um sepultamento aos restos mortais dos cangaceiros e parar, de uma vez por todas, a macabra exibição pública. Segundo o depoimento do economista, 10 dias após o enterro de seu pai, a sepultura foi violada, o corpo foi exumado, e sua cabeça e braço esquerdo foram cortados e colocados em exposição no Museu Nina Rodrigues. O enterro dos restos mortais dos cangaceiros só ocorreu depois do projeto de lei número 2867, de 24 de maio de 1965. Tal projeto teve origem nos meios universitários de Brasília, em particular, nas conferências do poeta Euclides Formiga, e as pressões do povo brasileiro e do clero o reforçaram. As cabeças de Lampião e Maria Bonita foram sepultadas no dia 6 de fevereiro de 1969. Os demais integrantes do bando tiveram seu enterro uma semana depois de suas mortes. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Deixe seu like, ative as notificações para não perder nenhum mistério do canal, Mistérios 96.